Boa tarde a todos os presentes no Diário dos Pesadelos. Meu nome é Rosana e ouço o canal há mais ou menos 4 meses. Gosto de colocá-lo quando estou no ônibus, porém ultimamente tenho escutado com mais frequência porque estou no meu projeto de graduação e passo mais tempo na frente do computador. Por coincidência, a primeira história que ouvi foi a da garota que comprou um duende e até que ele a deixasse em paz, acabou tornando sua vida impossível. Essa história me marcou muito, talvez porque relatos sobre duendes sempre me chamaram a atenção, especialmente depois do que me aconteceu quando eu era criança. Sou de Belém, no Pará, mas por causa dos meus estudos, agora moro no Rio de Janeiro. Meus pais são de um pequeno vilarejo chamado Cubiru, que fica na Venezuela. Eles se mudaram para o Brasil quando eram jovens para dar uma vida melhor ao filho do meu pai e à minha irmã mais velha, que na época tinha apenas 2 anos. Com o tempo, minhas outras 2 irmãs e eu nascemos, e, embora tenhamos sido criadas aqui, meus pais nunca deixaram de nos levar para a Venezuela para visitar nossos avós e a família de lá. O que vou contar aconteceu há 15 anos, quando eu tinha 11. Era Semana Santa, meus pais estavam de férias e, como sempre, nos levaram para a terra deles. Minha irmã Karen e eu ficamos na casa da nossa avó com minha mãe, enquanto o resto da família foi para a casa dos meus avós paternos. Desde pequenas nos dávamos melhor com a família da minha mãe, porque nossas primas eram como irmãs para nós. Uma delas, Giovanelli, teve uma filha 3 anos antes. O nome dela era Alice, embora todos a chamássemos de Ali. Era uma menina linda, sempre sorridente e sociável, sem um pingo de timidez. Ela cumprimentava todo mundo sem deixar ninguém de fora, e quando via alguém novo, falava como se já o conhecesse há anos. Mas é por causa dela que estou contando essa história. E o mais estranho é que não aconteceu à noite, nem em um momento em que se espera algo paranormal. Foi de manhã, antes das 11, com o sol brilhando e todo mundo desperto. Às vezes pensamos que sustos só acontecem no escuro, mas quando algo tem que acontecer, acontece a qualquer hora. Naquele dia eu estava brincando no quintal com Andréia, uma amiga que fiz por ali. Então minha prima Giovanelli nos interrompeu para pedir que a acompanhássemos para levar o almoço ao namorado dela, que era o pai da Ali. Achamos uma boa ideia e fomos as 4 na moto. Minha prima, sua filha, Andréia e eu. Naquele lugar, a maioria das pessoas se locomove de moto e é normal ver famílias inteiras em uma só. Na época não havia tanta fiscalização na área, então ninguém falava nada. Depois de alguns minutos deixamos para trás as ruas de terra e entramos nos cultivos de banana, que por ali chamam de chaguites. O namorado da minha prima trabalhava lá, colhendo e recolhendo as frutas. Como ainda faltava um tempo para a pausa dele, decidimos esperar na entrada do cultivo enquanto conversávamos. Ali, como sempre, corria para todos os lados. Então ouvimos ela dizer algo que nos fez se virar. "Pitico vem!" Era uma maneira de chamar uma criança. Nós 3 olhamos na direção para onde ela acenava, mas não havia ninguém. "Alice, com quem você está falando?" perguntou minha prima. "Com o menino que está ali", ela respondeu. Ficamos em silêncio e ela continuava apontando para o mesmo lugar, mexendo a mão como se alguém estivesse ali de verdade. Minha prima insistiu. "Que menino? Não tem ninguém ali." Mas ela apenas sorria e, no final, achamos que era só uma invenção da cabeça dela. Não nos assustamos nem nada, só rimos um pouco sem graça e seguimos conversando. Alice parou de acenar e voltou a brincar sozinha, então demos ainda menos importância. Pouco depois, um colega do namorado da minha prima saiu do cultivo e avisou que ele já podia receber o almoço. Antes de ir, minha prima nos disse para ficarmos de olho em Alice. Nós assentimos e ela entrou. Passaram-se apenas alguns minutos até que Alice começou a rir de novo.
era o riso normal dela, aquele que fazia quando seu avô brincava com ela ou quando assistia a desenhos animados. Mas, quando viramos para ver o que a fazia rir tanto, vimos que era uma cobra. Tinha talvez 40 centímetros, então não era muito grande, mas isso não importava. Gritamos na hora. O mais estranho não era a cobra, mas sim a reação da Ali. Ela não estava assustada, nem se mexeu quando gritamos. Apenas olhava para a cobra com um sorriso, e isso foi o que mais nos aterrorizou. Alice tinha fobia de vermes e não suportava ver nada que rastejasse. Uma vez ela viu uma lagarta e começou a chorar, parando somente depois de horas. Todavia, dessa vez, com a cobra rodeando seus pés, ela não demonstrava medo algum. Tentei correr para tirá-la de perto, mas quando cheguei próximo da cobra, ela se virou contra mim. Dei um passo para trás imediatamente. Andréa subiu na moto de susto e eu fiz o mesmo. Só conseguíamos gritar pedindo ajuda e naquele momento não percebemos algo. A cobra nunca tentou atacar Alice, apenas se movia ao redor dela, como se estivesse protegendo-a. Ouvimos passos entre as folhas das bananeiras e vimos minha prima e seu namorado correndo até nós. Gritamos para eles o que estava acontecendo e quando olhamos novamente para Alice, a cobra já não estava mais lá. Havíamos desviado o olhar por apenas 2 segundos para ver quem vinha. Não havia como ela ter desaparecido tão rápido. Minha prima correu para pegar a filha no colo e tentamos explicar o que vimos, mas o namorado dela não acreditou. Ele disse que, se realmente houvesse uma cobra ali, Ali teria chorado, pois sempre teve medo de bichos. Voltamos de moto e, assim que chegamos, contamos tudo para minha tia. E ela, como se fosse a coisa mais normal do mundo, riu. Era um duende. Com certeza se apaixonou por Alice e queria levá-la com ele. Andréa e eu nos olhamos. O menino, Alice estava falando com um menino invisível antes da cobra aparecer. Minha tia nos olhou e acrescentou: dizem que crianças não batizadas podem ver coisas que os outros não veem, e os duendes se dão bem com os animais. Talvez a cobra só estivesse ajudando. Depois daquela Semana Santa, minha prima levou Alice para ser batizada. Ela nunca mais viu ou ouviu nada parecido. Hoje, Alice tem quase 18 anos, e quando conto essa história, ela diz que não se lembra de nada. Quando digo que um duende quis levá-la, ela chega a chorar de tanto dar risada. Espero que você leia essa história e, se possível, a compartilhe. Talvez não seja a mais assustadora, mas é a única que tenho. E se um dia for contada, será uma honra fazer parte dos protagonistas do Diário dos Pesadelos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Primeiramente, boa tarde a todos do canal. Gostaria de dizer que é uma honra poder enviar meu relato para vocês. Atualmente não estou tão bem de saúde, mas amo ler, e dessa vez me arrisquei a relatar essa experiência. Bom, então vamos lá. Isso aconteceu há 39 anos, quando minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. Meu nome é Benedito dos Santos, porém podem me chamar de Santos, como sou conhecido por aqui. Bom, quando soube que ia ser pai, senti uma felicidade que nem sabia que poderia existir. Fernanda e eu nos olhávamos a todo momento com aquela emoção de quem espera o melhor do mundo. Imaginávamos como seria nosso filho, com quem se pareceria mais e que nome daríamos a ele. Meu pai nos deu um terreno na serra para construirmos nossa casa, e desde o primeiro momento soube que ali começaríamos nossa vida como família. O terreno ficava em uma colina, não muito longe do sítio dos meus pais. A cavalo levava cerca de meia hora cruzando o rio. Não era grande, mas tinha espaço suficiente para erguer a casa e fazer um pequeno curral.
No começo, construí apenas o essencial: um quarto, uma cozinha e um lugarzinho menor que um banheiro para guardar ferramentas. Aos poucos iria melhorando, pois o importante era que Fernanda e eu já tínhamos nosso próprio lugar. Gostávamos de estar ali, cercados pelo mato, com o rio por perto e a tranquilidade de saber que estávamos construindo algo nosso. A vida ali era a mesma de sempre: acordar cedo, trabalhar na terra e cuidar dos animais. Minha esposa estava acostumada com esse ritmo e continuava fazendo suas tarefas, embora eu não a deixasse mais fazer trabalhos pesados. Às vezes, eu ia até o sítio dos meus pais ajudar meu pai com o gado, enquanto ela ficava em casa bordando roupinhas para o bebê. Tudo ocorria de forma normal em nossas vidas. Quando Fernanda acordou certa tarde com um desejo enorme de comer conserva de manga, soube que não poderia negar. Ela já estava nos últimos meses da gravidez, e sempre que algo lhe dava desejo, dava para ver em seus olhos a necessidade de comer aquilo. Ela me disse que sentia falta da conserva que minha mãe fazia, que tinha aquele sabor doce com um toquezinho ácido, e pedaços grandes de manga que desmanchavam na boca. Olhei para ela deitada na rede, com a mão sobre a barriga e os olhos brilhando como quem já está com a vontade fixa na cabeça. Não iria negar isso a ela, nem a qualquer outra grávida. Então, mesmo já começando a escurecer, preparei meu cavalo e me arrumei para sair. A casa dos meus pais não ficava longe, mas precisava atravessar o rio e seguir pela trilha no meio do mato. Não me preocupava com a ida, mas a volta sempre era mais incerta, ainda mais na época de Quaresma, quando os dias pareciam ficar mais curtos ali no mato. A travessia pelo rio foi tranquila, a correnteza estava baixa e a água mal se movia sobre as grandes pedras do fundo. O sol começava a se pôr atrás dos morros e o ar trazia um cheiro fresco de terra úmida. Quando cheguei à casa dos meus pais, minha mãe estava na cozinha, mexendo com algo na panela. Quando contei a ela o motivo da minha visita, ela sorriu e disse que, por sorte, tinha mangas boas para a conserva. Fiquei esperando enquanto ela as descascava e colocava tudo no fogo. Lá fora, o céu já não tinha mais aquele azul claro do dia, mas um tom mais opaco, entre laranja e cinza. Minha mãe trabalhava como sempre com calma, como se a noite não estivesse chegando. Sentei-me em uma cadeira ao lado do armário, ouvindo o estalar do fogo e o borbulhar do panelão. Quando finalmente ficou pronto, minha mãe colocou no pote e embrulhou em um pano. Despedi-me rapidamente e saí com o cavalo já inquieto, como se soubesse que a volta seria com pouca luz. Apenas alguns vestígios do sol restavam quando atravessei o rio novamente. A água parecia mais escura, refletindo os últimos tons do céu, e os sons da mata já eram outros. A trilha de volta sempre me parecia mais longa quando a noite caía. O cavalo caminhava com passo firme, acostumado ao trajeto, mas eu sentia que algo pesava no ambiente. Era uma sensação estranha, como se estivesse entrando em um lugar mais denso, mais silencioso. Foi então que, a alguns metros à frente, no mesmo caminho que eu seguia, vi uma figura caminhando devagar. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Usava um manto longo de cor azul esverdeado, um tom que se destacava mesmo com a pouca luz. O tecido tinha um brilho estranho, como se estivesse coberto de pequenas pedras que refletiam minúsculos pontos de luz conforme ela se movia. Meu primeiro pensamento foi que a conhecia, que aquela cor me era familiar, mas não sabia de onde. O cavalo parou sem que eu puxasse as rédeas e senti como ele se enrijecia, respirando forte. Também fiquei imóvel, com os olhos fixos na mulher. Não se ouviam seus passos, embora o chão estivesse coberto de folhas e galhos. Ela caminhava com a cabeça levemente inclinada para baixo, como se rezasse ou murmurasse algo. Permaneci ali a observando e tentando entender o que me fazia sentir tão desconfortável. A brisa soprava suave entre as árvores,
mas o manto da mulher não se movia com o vento. O cavalo bufou baixinho, como se não quisesse fazer barulho, e dei um leve puxão nas rédeas para seguir em frente. Esperava que, ao me aproximar, pudesse ver seu rosto e confirmar se era alguém conhecido. A pessoa não acelerou nem parou, apenas seguiu seu caminho, com a mesma calma com que havia aparecido. Quando o cavalo avançou um pouco mais, a distância entre nós diminuiu e finalmente pude ver seu rosto. A mulher tinha uma beleza serena, daquelas que chamam a atenção sem precisar de adornos. Sua pele era parda e sem uma única mancha, como se o sol nunca tivesse a tocado. Seus olhos eram escuros e grandes, e sua boca era pequena e fechada, sem nenhuma expressão clara. Em suas mãos, segurava um rosário com contas opacas que pareciam gastas de tanto uso. Ela o apertava com força, como se agarrasse a ele com toda a sua fé. Um arrepio percorreu meu corpo, mas não porque a mulher parecesse ameaçadora, havia algo nela que não combinava com o ambiente. Ela se parecia demais com a imagem da Virgem que minha mãe tinha em seu altar. A mesma expressão serena, a mesma postura humilde e pura. Mas eu não sentia a paz que normalmente uma imagem religiosa inspira. Não houve alívio nem tranquilidade ao vê-la, pelo contrário. O ar ao redor parecia como se algo invisível estivesse carregando-o com uma energia estranha. O cavalo respirou fundo e mexeu as orelhas. Eu mesmo senti uma pressão no peito, como se meu corpo não soubesse se devia continuar ou dar meia volta e sair dali. A mulher continuava caminhando com a mesma lentidão, com os olhos baixos e o rosário entre os dedos. Tudo nela parecia perfeito demais, exato demais. O caminho, que até um momento atrás era apenas mais uma trilha entre as árvores, agora parecia diferente. Por mais que tentasse me convencer de que era apenas uma mulher qualquer, algo dentro de mim dizia que não. Não quis ficar com a dúvida nem deixar que o silêncio se tornasse mais pesado. Então, assim que passei ao lado dela, dei-lhe uma boa noite. Perguntei se estava procurando alguém, pois seu caminho seguia na direção da minha casa, e por aquelas bandas não era comum ver mulheres caminhando àquela hora. Ela levantou o rosto apenas o suficiente para que seu olhar se cruzasse com o meu. Ela respondeu que não, que apenas havia saído para caminhar. Sua voz era doce, mas havia algo nela que não me convencia totalmente. Ela não falava com a naturalidade de alguém que caminha por aí sem preocupações. Seu tom era pausado, como se cada palavra fosse cuidadosamente medida. Assim que falou, senti meu cavalo se enrijecer sob mim. Seus músculos se contraíram e ele sacudiu a cabeça como se quisesse se afastar. Afrouxei um pouco as rédeas, mas, mesmo sem minha pressão, ele moveu as patas de lado, tentando se distanciar da mulher. Nunca o havia sentido assim, nem mesmo quando encontrávamos cachorros ou algum animal grande no mato. Não quis ficar sem respostas e perguntei à mulher de onde ela vinha. Queria saber se já havia cruzado com ela antes, porém não obtive resposta. De repente, a mulher simplesmente parou, ajoelhou-se diante de uma árvore à beira do caminho e começou a rezar com a cabeça abaixada. Não entendi por que ela estava fazendo isso. Seus lábios se moviam, mas não ouvi nenhuma palavra clara, apenas um murmúrio, como se estivesse rezando para si mesma. Não quis ficar para ver o que mais faria, e nisso o cavalo avançou com força, como se estivesse esperando que eu o deixasse ir. Quando cheguei em casa, Fernanda estava sentada ao lado do fogão a lenha. Entreguei-lhe a conserva e contei o que havia acontecido no caminho. Não quis exagerar, mas falei do desconforto da situação, de como aquela mulher se parecia incrivelmente com a Virgem e de como sua presença não me trouxe paz. Naquela madrugada, a casa estava em completo silêncio quando os golpes me despertaram. Não foram fortes nem apressados, mas suaves, pausados e insistentes. Apenas abri os olhos e levantei a cabeça, sem saber se havia sonhado ou se realmente alguém estava batendo a porta.
A única luz era a da lua, filtrando-se fracamente pela pequena janela da cozinha. Todo o resto era pura escuridão. A porta, como sempre, estava travada apenas com uma cadeira, pois em casa não havia luz elétrica nem fechaduras de ferro. Os golpes soaram novamente, 3 batidas suaves na madeira, quase como se alguém não quisesse ser notado, mas também não quisesse ser ignorado. Levantei-me lentamente da cama, esperando que meus olhos se acostumassem à penumbra. Lá fora agora não se ouvia grilos, nem o vento entre as árvores. "Quem é?" perguntei com a voz um pouco rouca de sono. Não houve resposta. Fernanda se mexeu sob os lençóis. "O que foi?" perguntou em voz baixa. "Alguém está batendo", respondi sem tirar os olhos da porta. Ela não disse mais nada, mas senti sua respiração se tornar mais lenta e atenta. Girei-me em direção à mesinha onde tínhamos um candeeiro a querosene. O peguei com calma, sem movimentos bruscos, e acendi o pavio com um fósforo. A chama demorou alguns segundos para ganhar força, antes de iluminar todo o quarto com sua luz amarelada. Levantei-me com o candeeiro na mão e caminhei até a porta. Cada passo parecia mais pesado, e quando cheguei perto o suficiente, a luz se filtrou pelos pequenos buracos na madeira. Foi então que a vi, e o ar travou na minha garganta. Do lado de fora, encostada na porta, estava a mulher da trilha. Seu rosto estava quase colado na madeira, como se tentasse enxergar para dentro através das frestas. Seus olhos estavam muito abertos, abertos demais. Eles brilhavam com a luz que escapava do candeeiro, mas não com o reflexo normal de um olhar vivo, e sim com algo mais escuro e mais profundo. Suas pupilas pareciam dilatadas ao máximo, como se estivesse presa em algum tipo de transe. Eu não conseguia entender o que ela fazia ali e como havia chegado até nossa porta no meio da madrugada. O cavalo não relinchou lá fora, nem sequer deu sinais de que alguém desconhecido rondava a casa. Fernanda, ainda na cama, me chamou com a voz fraca, mas eu não conseguia tirar os olhos da pessoa do outro lado. A mulher não se movia, e eu tinha certeza de que ela também podia me ver. E então, com o coração martelando no peito, soube que não devia abrir. Pressionei uma das mãos contra a porta com toda a força que pude. Não queria que aquilo tentasse empurrá-la, tampouco que a pouca distância entre nós desaparecesse. A porta era grossa, mas não tinha fechadura, apenas a cadeira que mencionei antes. De repente, um golpe forte sacudiu a casa. Senti que a madeira cedia o suficiente para perceber que, se aquela coisa realmente quisesse entrar, não seria a porta que a impediria. Minha mulher se levantou da cama assim que sentiu o golpe. Sua respiração estava rápida, e com uma mão segurava o ventre enquanto com a outra se apoiava na parede para não perder o equilíbrio. Na penumbra do quarto, com a luz do candeeiro iluminando apenas seu rosto, vi o medo refletido em seus olhos. Tudo aquilo parecia errado. Não era como uma simples visita inesperada, ou como quando alguém se aproximava em busca de abrigo. Não sei como explicar, mas havia algo denso no ar, algo sombrio. Não era um medo comum, era uma sensação de que algo dentro de mim gritava para não deixar entrar o que quer que estivesse esperando do outro lado. Fernanda continuava de pé ao lado da cama, com uma mão sobre a barriga e a outra apertando a borda de sua camisola. Sem tirar os olhos da porta, falei em voz baixa. "Comece a rezar", ordenei num sussurro. Ela não perguntou nada, apenas fechou os olhos e começou a murmurar uma oração. Sua voz era quase um sussurro, mas encheu o quarto de um sentimento bom, como se cada palavra ajudasse a empurrar um pouco aquela escuridão. Fiz o mesmo, de cabeça baixa, deixando que as palavras saíssem da minha boca de forma automática. Eu ainda via a luz do candeeiro filtrando-se pela madeira e refletindo na silhueta da mulher lá fora. Ficamos imóveis na penumbra, rezando em voz baixa. O tempo passou devagar, como se cada segundo nunca fosse terminar.
E então tudo se tornou silêncio. Não houve um Deus abençoe e até logo, nem som de passos se afastando, apenas o silêncio absoluto. Assim que amanheceu, Fernanda e eu nos preparamos para ir até a casa dos meus pais. Não havíamos pregado os olhos durante toda a noite. Embora depois as batidas tivessem cessado, o medo ainda estava em cada canto da casa. Nenhum de nós se atreveu a sair até que os primeiros raios de sol iluminassem a terra. E mesmo assim, quando abri a porta, fiz isso com cautela, como se esperasse encontrar algo lá fora. Mas não havia nada. Apenas o ar frio da manhã e o campo se estendendo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. O caminho até a casa dos meus pais pareceu mais longo do que o normal. Quando chegamos, minha mãe nos recebeu com um sorriso. Ela sempre teve um olhar atento para perceber quando algo não estava bem. Assim que nos sentamos na cozinha, contei tudo. Desde a mulher no caminho até as batidas na porta. Assim que terminei de falar, o rosto da minha mãe ficou pálido. Isso é maligno. É algo sombrio querendo quebrantar sua fé nessa época. Não permitam isso. Agora que Fernanda está grávida, essa coisa está tentando entrar na casa porque talvez queira levar o bebê. Minha mãe foi a primeira a agir. Pegou um vidrinho de água benta que guardava em seu baú e disse que precisávamos abençoar a casa. Meu pai pegou seu facão, ajustou o chapéu e voltamos para nossa casa. Com a água benta na mão, minha mãe borrifou a entrada da casa, cada canto, cada parede e cada janela. Depois ela saiu para o quintal e abençoou a terra ao redor, certificando-se de que não sobrasse nenhum espaço sem proteção. Isso é para que não volte a entrar, disse ela. Depois entrou na casa e colocou um pequeno frasco com água benta sobre a mesa da cozinha. Meu pai, por sua vez, voltou com 4 facas pretas. Eram velhas, com lâminas largas e grossas, mas ainda bem afiadas. Sem dizer sequer uma palavra, caminhou até os 4 cantos do terreno e começou a enterrá-las, uma por uma, na terra. Passamos toda a manhã garantindo que cada canto da casa estivesse protegido. Minha mãe voltou a nos dizer que não devíamos baixar a guarda, que não devíamos demonstrar medo, pois o que quer que estivesse rondando queria nos enfraquecer e tirar vantagem de nossa fé. Quando meus pais foram embora, a casa parecia diferente. Não diria que melhor, mas com um peso diferente. Foi assim que os meses se passaram e o bebê nasceu bem. Foi um parto tranquilo, dentro do possível, com minha mãe e uma parteira ajudando Fernanda o tempo todo. Ouvir seu choro pela primeira vez foi como soltar um ar que eu segurava há meses no peito. Era um menino forte e o chamamos de Augusto. Fernanda e eu nos revezávamos para cuidar dele, embora ela sempre estivesse mais atenta, certificando-se de que nada lhe faltasse. Minha mãe nos visitava com frequência, lembrando-nos de que nos primeiros meses os bebês são mais frágeis, não apenas no corpo, mas também no espírito. Ela dizia que os recém-nascidos são almas novas, puras, e que por isso às vezes as coisas ruins os procuram. Fiquei em silêncio, deixando que suas palavras se acomodassem na minha cabeça. Pensei na mulher no caminho e na maneira como parecia não tocar o chão ao caminhar. Pensei também nas facas pretas enterradas em minha casa, no bom galo que meus pais nos deram de presente e que agora cantava todas as manhãs no quintal. Não disse nada, mas dentro de mim soube com certeza. No mato há coisas sombrias que não conhecemos. Coisas que se arrastam pela terra e que nos observam na noite. E o pior de tudo é que às vezes essas coisas nos procuram. Te escuto há algum tempo, mas só agora tive coragem de te escrever para contar algo que me aconteceu em 2020, nos primeiros meses da pandemia.
Não é uma história aterrorizante como outras que já te contaram, mas me deixou com uma sensação horrível. Até hoje ainda não entendo o que diabos aconteceu. Naquele tempo, como todo mundo, eu passava quase o dia inteiro em casa. Meus amigos e eu fazíamos chamadas de vídeo à noite para tornar a quarentena menos pesada. Eram chamadas de várias horas, e às vezes só deixávamos a câmera ligada enquanto cada um fazia suas coisas. Não sei se isso parece estranho ou se alguém aí já fez algo parecido, mas para nós era uma forma de nos sentirmos acompanhados. Quase sempre eu me conectava pelo computador no meu quarto, mas naquela noite a bateria estava prestes a acabar. Como eu não queria desconectar o carregador, deixei o notebook ali e fui até a cozinha preparar algo para comer. No entanto, senti que estava perdendo a conversa, então me conectei pelo celular, apoiando-o na mesa para ver a tela e ouvir meus amigos enquanto preparava minha comida. Naquele momento, só estavam na chamada minha amiga Érica, meu amigo Horácio e eu. Érica saiu por um instante porque recebeu uma ligação da mãe, e Horácio, que tinha muita tarefa para fazer, aproveitou para ir preparar um café. Fiquei sozinho na chamada, olhando para a tela sem muito interesse. As câmeras de Érica e Horácio ainda estavam ligadas, mostrando seus quartos vazios. Foi então que notei algo estranho no quarto de Érica. No início não soube dizer o que era, mas algo parecia fora do lugar, como se vibrasse, como se a imagem estivesse prestes a se mover. Fixei meu olhar na tela e havia uma sombra. Uma sombra no batente da porta. Não era Érica. Parecia uma pessoa em pé, mal visível na penumbra. Aproximei-me da tela para tentar enxergar melhor. A figura não se movia, mas estava lá, como se observasse a chamada. Eu estava prestes a mandar uma mensagem para Érica quando, de repente, algo mais chamou minha atenção na tela do celular. A câmera do meu computador ainda estava transmitindo a chamada de vídeo, e na imagem do meu quarto, ao lado da minha escrivaninha, havia um rosto. Era um rosto alongado, pálido, com olhos fundos em olheiras profundas e muito abertos, como se estivessem olhando diretamente para a câmera. Deixei o celular cair, pois meu quarto estava vazio. Minha casa estava vazia. Tinha que estar. Demorei alguns segundos para me forçar a levantar e ir até lá. A porta estava aberta exatamente como eu havia deixado. Espiei para dentro com o coração disparado. Não havia ninguém. O computador ainda estava ligado e aproximei-me devagar, olhando para a tela. A chamada de vídeo continuava ativa, então obviamente a imagem do meu quarto ainda estava ali. E no canto da tela, exatamente onde eu tinha visto o rosto, ainda estava lá. Fechei o notebook imediatamente e passei o resto da noite na sala. Não sei o que foi aquilo que vi, e não sei se o que apareceu primeiro na casa de Érica, de alguma forma, passou para o meu quarto depois. Eu tinha 28 anos. Estava tentando perseguir meu sonho de ser escritor, trabalhando para um jornal popular, mas as coisas não deram certo. Tinha acabado de voltar para casa para ajudar meus pais idosos na fazenda da família. Não era exatamente o que eu tinha planejado para mim depois de sair de casa anos atrás, mas eles estavam envelhecendo e gerenciar o lugar sozinhos estava se tornando um fardo. A fazenda era isolada, cercada por vastos campos de milho que se estendiam por quilômetros em todas as direções. O vizinho mais próximo morava a cerca de 15 minutos a pé. Uma pequena fazenda de uma senhora com 80 anos que vivia lá desde que o marido faleceu alguns anos atrás. A vida por ali era lenta e eu não me importava com isso. Naquele momento da minha vida, lento era exatamente o que eu queria. As coisas estavam bem normais por uma semana ou duas.
Eu estava começando a me acostumar com a rotina de gerenciar a fazenda, e o ritmo mais devagar estava realmente me fazendo bem. Tinha um monte de tempo livre para pensar e escrever, que era como eu passava a maioria das noites. Não sei o que é, mas sou mais produtivo e criativo à noite, então aproveitava isso. Cuidava das tarefas da fazenda bem antes de o sol se pôr, e então sentava no computador até meus olhos não aguentarem mais. Decidi ficar no quartinho do terceiro andar para não incomodar meus pais com meus hábitos de sono estranhos. Gostava lá de cima, era aconchegante e silencioso, e a janela me dava uma linda vista do campo, como um mar de milho. Mas depois de uma semana comecei a notar algo estranho. Toda noite, pouco antes do pôr do sol, eu via uma figura parada na borda do milharal dos meus pais, entre duas fileiras de milho. No começo não dei muita importância. Achei que fosse alguém da fazenda vizinha, talvez verificando as plantações. Eles não estavam tecnicamente na propriedade dos meus pais, então não era como se estivessem invadindo ou fazendo algo ilegal. Só era meio estranho, sabe? A figura não se movia ou fazia qualquer gesto. Apenas ficava ali, quase como um espantalho ou um manequim. Eu não conseguia dizer se era homem ou mulher. Na verdade, nem conseguia saber se estava olhando para mim. Era inquietante, claro, mas achei que não tinha com o que me preocupar. Apesar do desconforto, notei que a cena definitivamente daria uma foto incrível. Uma sombra contra o céu dourado e os campos de milho que se estendiam para sempre. Alguns dias se passaram e a figura continuava aparecendo, sempre na mesma hora, sempre no mesmo lugar. Uma noite observei mais de perto para ter certeza de que não era um espantalho. Eventualmente, vi a figura se mexer, o que confirmou que era uma pessoa. Era estranho, mas continuei dizendo a mim mesmo que era inofensivo. Até pensei que pudesse ser a vizinha, a velha senhora que minha mãe mencionava às vezes. Não a tinha visto desde que voltei, mas talvez ela tivesse um motivo para estar perto da nossa propriedade. De qualquer forma, não havia muito que uma senhora idosa poderia realmente fazer. Não era como se representasse uma ameaça para meus pais ou para a fazenda. Claro, se isso fosse verdade, eu provavelmente não estaria escrevendo tudo isso agora. Em retrospecto, provavelmente não foi sábio ser tão indiferente com a situação. As coisas começaram a mudar nos dias seguintes. A figura começou a se aproximar. Toda noite, eu a via entre duas fileiras de milho diferentes, sempre mais perto de casa. Ainda estava em silêncio e imóvel, mas definitivamente mais perto a cada noite. Eu tinha certeza disso. Ainda não conseguia distinguir nenhum detalhe daquela distância, mas as coisas estavam ficando sérias agora. Quem quer que fosse estava deliberadamente se aproximando cada vez mais da propriedade dos meus pais. Depois de 2 noites assim, decidi que precisava fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, contei aos meus pais o que estava percebendo nas últimas semanas. Minha mãe descartou a preocupação, dizendo que provavelmente era o filho da vizinha, que sempre foi meio esquisito, segundo ela. Dizer que ele era esquisito era um pouco de eufemismo, mas minha mãe sempre colocava as coisas de forma branda. Para minha surpresa, eles não pareceram preocupados ou incomodados. Disseram que eu devia deixá-lo em paz, pois ele era inofensivo. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde no celeiro, olhei para a borda do campo e senti meu estômago afundar. A figura não estava mais no limite do milharal. Estava parada logo fora da linha da propriedade, muito mais perto do que antes. Limpei as mãos nas calças e, sentindo uma mistura de inquietação e frustração, decidi me aproximar. Precisava ver melhor. Caminhei até a borda do campo e gritei: "Ei, quem está aí?" Assim que cheguei perto, a figura se virou e correu entre as fileiras de milho. Fui atrás, mas enquanto virava a esquina, vi a pessoa literalmente se jogando em uma fileira de milho, desaparecendo de vista. Meu coração estava disparado enquanto eu ficava ali,
escaneando o campo, mas não havia como eu encontrá-lo. Não era como se eu fosse procurar cegamente entre os milharais. Fiquei realmente incomodado naquela hora. Mesmo que fosse um garoto problemático, eu não me sentia confortável com ele na propriedade. Na manhã seguinte, fui até a fazenda da vizinha, esperando esclarecer as coisas. A senhora atendeu a porta, então fui direto ao ponto. Ela parecia realmente confusa quando contei o que estava acontecendo. Ela balançou a cabeça lentamente e me disse que não saía depois de escurecer há semanas por causa da saúde. Disse que mal conseguia andar, quanto mais ir até a borda de suas terras. Então perguntei sobre o filho dela. Ela me disse que ele saiu de casa anos atrás e não morava mais com ela. Fiquei paralisado quando ela disse isso. Pude sentir minha pele começar a formigar. Quem quer que eu tenha perseguido no dia anterior não era o filho dela. Era um completo estranho. Saí da fazenda dela com uma sensação crescente de medo. Quem ou o que estava rondando perto do milharal não vinha do lugar dela. Imediatamente contei aos meus pais o que ela disse, e eles ficaram preocupados. Minha mãe sugeriu chamar a polícia, mas meu pai insistiu que seria uma perda de tempo, já que a pessoa não tinha feito nada ilegal. Meu pai me instruiu a ficar acordado e acordá-lo caso aquela pessoa voltasse, e eu concordei. Nos dias seguintes nada aconteceu, como se a figura tivesse sumido, o que foi um alívio. Talvez tivesse notado eu confrontando a vizinha, ou talvez simplesmente decidiu não voltar depois de ser perseguido. De qualquer forma, fiquei aliviado. Mais tarde naquela semana, eu estava no celeiro terminando algumas tarefas quando tudo ficou escuro. E quando digo escuro, eu quero dizer totalmente. A fazenda inteira foi subitamente mergulhada na escuridão e a energia caiu sem aviso. Todas as luzes dentro e fora da casa se apagaram. Eu nunca carregava meu telefone comigo no celeiro, então eu estava às cegas. Meu coração começou a disparar. Eu tinha uma sensação de que sabia o que tinha causado a queda de energia. Tateei no escuro procurando pela lanterna que sabia estar ali por perto. Depois de encontrá-la, corri para fora do celeiro em direção à casa, mas parei no meio do caminho. Queria correr para dentro, mas sabia que isso seria covardia. Estava prestes a contornar a casa para verificar o disjuntor quando ouvi. Houve um leve som de farfalhar vindo do milharal. Aquela pessoa estava na minha propriedade, a poucos metros de mim. Me virei e varri o campo com a lanterna, tentando ser o mais silencioso possível. Por um momento nada aconteceu, apenas o mesmo som de farfalhar. Mas então, pelo canto do olho, vi um movimento. Dei um salto e apontei a luz para a origem. Lá estava ele, a poucos metros do celeiro, um homem muito estranho. Agora eu podia ver isso claramente. Era um homem com algumas mechas de cabelo em uma cabeça praticamente careca. Ele estava vestindo um macacão e me encarava com um olhar sinistro. Olhei para suas mãos. Ele segurava uma velha enxada enferrujada. O medo tomou conta de mim e eu corri. E para meu horror ouvi ele começar a me perseguir. Corri para dentro do milharal esperando despistá-lo ali, pois não sabia se ele podia estar armado com outra coisa. Virei uma esquina e antes que ele pudesse ver, me joguei em uma fileira de milho. Fiquei ali com o coração disparado, tentando abafar minha respiração. Alguns segundos se passaram antes de eu ver aquele homem passar correndo. Fiquei ali em silêncio por alguns minutos, contemplando a situação. Eventualmente saí e corri até a casa, que ainda estava mergulhada na escuridão total. Liguei para a polícia e acordei meus pais. A polícia revistou a propriedade e não encontrou nada. Eles, no entanto, encontraram a causa do apagão. Alguém tinha jogado um balde de água no disjuntor, desligando tudo. No dia seguinte, ajudei meus pais a instalar algumas medidas de segurança e até avisei a vizinha para ter cuidado. Eu fiquei na fazenda por mais um mês
e nada aconteceu durante esse período. Foi difícil deixar meus pais sozinhos na fazenda com algum psicopata à espreita, mas eu tinha que seguir em frente com minha vida. Eles contrataram um funcionário para lidar com as tarefas, então eu realmente não era mais necessário. Esta foi, de longe, a experiência mais bizarra e perturbadora que já vivi. É algo em que ainda penso muito.